Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado por estarem aqui com a gente nesse breve bate-papo, mas a gente espera que seja um tempo proveitoso para todos vocês. Como a Vitória falou, sou Jaciara, sou diretora técnica da Hopem. A Hopem é uma empresa do ecossistema Falcone. Estamos aqui hoje com a intenção de trazer um pouquinho essa discussão, fomentar um pouco essa discussão de como é que a remuneração variável pode ajudar aí a diminuir essa rotatividade, reter os talentos, já que sempre tivemos por uma disputa ferrenha por talentos, né? Ficar e segurar as pessoas que de fato contribuem para o nosso negócio é sempre um desafio, não só para líderes, é hoje a pauta principal da cabeça dos RHs e das principais lideranças. Nesse contexto, a gente acabou escolhendo uma vertente para trabalhar com vocês, que é como é que a gente pode diminuir essa rotatividade, reter pessoas dentro de uma empresa, num desafio onde lutar por talentos está cada vez mais acirrado e que a remuneração tem sido, por vezes, o fator decisivo para segurar ou não os profissionais talentosos que mais a empresa precisa segurar dentro das suas organizações. Vicky, Antônio, e para começar o nosso bate-papo, a gente decidiu trazer o quê? Dentro das inúmeras perspectivas que a gente pode ter para reter um colaborador, a remuneração ela impacta diretamente. Ela é um dos grandes motivos, segundo inúmeras pesquisas, do fator de decisão, né, do ficar ou não ficar. E quando se pensa em remuneração, talvez na cabeça de muitos de vocês venha salário e benefício. E o encontro de hoje é exatamente para isso, para a gente poder trabalhar um pouquinho com vocês, ampliar de uma forma rápida o que tem aí no mercado, o que de mais moderno existe, para que vocês possam pesquisar e nós estaremos à disposição de vocês para conversar um pouco sobre essas estratégias. E por isso escolhemos a estratégia de remuneração. A remuneração ela tem sido cada vez mais uma ferramenta de retenção. Ela, de alguma forma, é hoje o instrumento que promove a democracia ou a meritocracia do jeito mais real, de vera, como a gente brinca, né? É hoje uma ferramenta que proporciona um alinhamento real das estratégias, uma vez que eu retenho esse colaborador, principalmente porque ele sabe para onde essa empresa está indo e o que ele precisa fazer para alcançar esse objetivo e como ele vai ser recompensado por isso, já que, quando pensamos em estratégias de remuneração, nós estamos o tempo todo falando em como reconhecer e recompensar pessoas e, com isso, fazer com que elas se engajem cada vez mais no nosso negócio e fazer com que o alinhamento estratégico seja uma realidade, não seja só vivida dentro daquilo que está na alta direção da empresa, mas que todo esse desmembramento de objetivos seja vivido por todas as pessoas dentro da organização. Nesse sentido, Antônio, a gente trouxe a ideia da gente começar perguntando o seguinte, mas a gente escuta, e talvez muitos de vocês, sobre remuneração, sobre estratégias de remuneração, mas dentro do espectro de remuneração, nós escolhemos a remuneração variável, né? Que é aquela que não é dentro da estrutura fixa, normalmente de salários e de alguns modelos de benefícios, porque também temos modelos de benefícios mais variáveis e flexíveis, mas a remuneração variável, ela vem como um componente da remuneração que trata diretamente, está diretamente alicerçada sobre as metas, e para isso precisam ser muito bem definidas. Quando nós pensamos em estratégias de remuneração, que vocês vão ver daqui a pouquinho, os ICPs, os ILPs, que estão aqui, que eu vou explicar um pouco agora, todas essas estratégias não conseguem dar certo se uma empresa não tiver claramente as suas metas bem definidas, porque são exatamente essas metas que vão alinhar as estratégias e fazer com que todos estejam no mesmo barco. A remuneração variável, ela também está condicionada a gente entender que a empresa teve um ganho, o colaborador também tem o seu ganho, como contrapartida. E ela normalmente serve muito de base para que esse alinhamento aconteça de uma forma direta
estratégica, e a remuneração variável, ela normalmente, tecnicamente, ela é dividida em dois eixos. Normalmente, quando estamos falando das remunerações que são pagas dentro de uma janela curta, que para vocês pode falar assim, curta, 1 ano, mas até 1 ano dentro de um exercício de uma empresa, por vezes o exercício fiscal, é o que tecnicamente nós chamamos de ICP, que são os incentivos de curto prazo. E aí a gente está falando, por vezes, do PLR, do bônus, das comissões, das remunerações variáveis, avaliadas dentro de uma janela de até 1 ano. Quando nós estamos falando de mais de 1 ano, nós estamos falando de ILP, de incentivos de longo prazo, de reter e pensar esse colaborador nas estratégias com muito uma visão de 3, 5, 10 anos. Que aí nós estamos falando das stock options, os partnerships, os bônus diferidos, e essa sopa de letras. Que agora, quando o Antônio colocar um pouquinho agora para vocês a tela, por que a gente quis trazer esse material para vocês? Para que vocês pudessem ter a explosão de possibilidades que é hoje quando se pensa em compor uma estratégia de remuneração atrativa, para que de fato ela converse, faça a retenção, faça o seu papel de alinhamento. E hoje, cada vez mais, a gente vem percebendo o mercado também sedento pelas estratégias de remunerações que são intangíveis, que não passam só pela grana, pela ação, pela cota, pelo benefício. Né? Nós estamos hoje cada vez mais com as empresas falando também da remuneração emocional, do salário afetivo, né? E esses também são elementos que, quando nós pensamos numa estratégia de retenção através de remuneração, precisam ser pensados. Mas o meu convite a vocês hoje é pensar que, do que diz respeito aos tangíveis, aqueles que a gente consegue metrificar, é importante pensar que antigamente só se falava de salário base ou salário por hora, né? Aquele pago em dinheiro. Já hoje existem todas essas opções. A gente é possível navegar entre os PLRs, os PPRs, que tem diferença, tá? Entre participação nos lucros e participação nos resultados. Nem sempre resultado é lucro. Fica aí a dica para vocês. A gente está falando de passar pelas possibilidades de compor remunerações por bônus, por incentivos de vendas, por vezes, nos incentivos de longo prazo, com stock option, com ações, com os ILPs monetizados, com uma composição mista. Todas essas estratégias, somadas também a bacanas estratégias de benefícios e benefícios executivos, podem compor um leque imenso de opções. Então, hoje, o nosso grande recado, um dos grandes recados que eu gostaria de deixar para vocês é: num tempo passado, salário e benefício traduzia uma remuneração estratégica. Hoje, a gente tem inúmeros componentes possíveis para se pensar de forma inteligente, estratégica, a forma de trazer alinhamento e trazer recompensa a cada colaborador que, de fato, faz diferença para o negócio. E aí, eu queria também deixar para vocês, pimentar um pouquinho a mente de vocês com algumas dicas. Por vezes, as empresas pensam, como é que a gente pode pensar em construir um programa como esse? A gente está aqui à disposição, todo o time da Action e da Open à disposição para poder apoiar vocês, mas tem dicas que a gente fala que, independente de qualquer decisão que uma empresa tome, de construir uma estratégia de remuneração variável, é muito importante de que ela se atenha a alguns cuidados que podem ser decisivos para você conseguir ter uma estratégia sustentável, de que ela de fato gere e agregue valor para a empresa e para o colaborador. Não adianta uma estratégia de remuneração ser somente viável para a empresa, e por vezes você percebeu o que a gente às vezes vê no mercado, de o colaborador não entendendo. Por que ele ganhou PL esse ano? Por que o PL dele não veio? Ou ele imaginava que ia ganhar tanto, de repente veio menos. A empresa bateu a meta? Não bateu a meta? Ah, não sei se bateu a meta, meu líder. Então, a gente tem inúmeras variáveis que podem impactar também no sucesso de uma estratégia de remuneração. Então, opções, temos um leque imenso.
para se pensar de forma inteligente a composição, que inclusive desonere a folha de pagamento das empresas. Muitas vezes a gente percebe que as pessoas têm a ideia de que a única forma de pagar é salário, e isso tem um encargo muito pesado. A nossa legislação hoje, ela tem uma questão de peso sobre salário direto. Só que nós também ainda utilizamos pouco, e nosso convite a vocês é utilizar mais das estratégias que, inclusive, a nossa legislação permite para poder compor remunerações que sejam com maior liquidez para o colaborador e que gere desoneração no seu custo de folha de pagamento. E essas estratégias que a gente está trazendo para vocês, trazendo aqui como modelos, nuances para que vocês entendam que é possível, todas elas são possíveis desonerando e trazendo maior liquidez para o colaborador. Até porque, por vezes, só colocar no salário, a empresa paga mais e o colaborador ganha menos. Então, até isso é legal a gente pensar nessa sopa de letras e de possibilidades que a gente consegue ter dentro dos incentivos, seja de curto prazo ou de longo prazo. E aí, por isso a importância da gente pensar em algumas estratégias que, inclusive, a Heloíse vai comentar com vocês. E eu queria deixar com vocês algumas dicas de ouro com relação a quando se pensa em remuneração variável. Uma remuneração variável, um programa, seja ele de qualquer natureza, ele está fadado ao insucesso se você não alinhar, combinar e acompanhar muito bem suas metas. E, por vezes, ela é diretamente ligada à última dica que eu quero dar para você, que eu coloquei ali para vocês, de investir numa comunicação clara sobre as regras. Porque, por vezes, o Excel da vida aceita tudo, o Excel da vida comete erros, e, por vezes, trazer cada vez mais alinhamento, combinados e acompanhar o que se combina de forma clara e de forma amigável, ajuda com que o colaborador tenha menos dúvida, se engaje melhor nos objetivos da empresa e entenda que essa motivação através da remuneração ela é factível e ela é real. Para isso, sistemas são importantes. Para isso, construir um programa alinhado à sua cultura, porque o que dá certo numa empresa pode não dar certo necessariamente em outra, e ela precisa conversar com objetivos estratégicos e com a tua cultura. Se vai ter mais metas, menos metas, se vai ser ganha ou não ganha, se vai ter um elástico, como que vai ser toda essa estrutura, essa engenharia. Tem aqui o meu convite a entender que metodologia escolhida pode fazer diferença para esse programa ser bem construído, para que a tua empresa possa ter menor desoneração nos custos em relação à implantação de um programa como esse, né? Seja qualquer que você escolha. Metodologia, comunicação, alinhamento e combinados fazem com que toda essa engenharia, essa engrenagem funcione de uma forma muito bacana e que gere real engajamento. Porque a gente, por vezes, vê no mercado programas que as pessoas não entendem o porquê, não entendem como são metrificados, não entendem porque um ganhou mais do que o outro, e aí, muito mais do que engajamento, você acaba promovendo dentro da organização um desengajamento, promove ruídos de comunicação, promove problemas trabalhistas e, por vezes, inclusive, problemas tributários. E é exatamente com a intenção de trazer para vocês o quão importante pensar num programa e utilizar os mecanismos legais que nós temos hoje dentro do nosso país para compor um programa sustentável pode ser decisivo para o sucesso da sua estratégia de usar a remuneração variável como uma das estratégias para diminuir a rotatividade e você conseguir reter as pessoas que, de fato, fazem diferença para a tua organização. Coloquei um pouquinho brevemente aqui, muito mais porque o nosso encontro tem o intuito de gerar discussão. E a gente vai agora, eu vou encontrar vocês daqui a pouquinho nas perguntas, junto com a Heloíse, porque a gente quer mesmo que vocês perguntem, interajam com a gente, para a gente poder compartilhar o que a gente pode em termos de aprendizado, de conhecimento, estando nas empresas e vendo o quanto que, se bem feito, bem estruturado e bem acompanhado, a remuneração pode ser, sim, um grande aliado das empresas e dos colaboradores. Heloíse?
Boa tarde, gente. Eu sou a Heloíse, tá? Eu sou a PM aqui da Act Project Management. E agora eu vou entrar com vocês, pegando o gancho de Jaciara, da apresentação dela. Eu já até deixei anotado as dicas de ouro que a gente acabou de receber. E pode passar, por favor, Antônio? Agora, na nossa agenda, a gente vai entender como é que a gente vai colocar em prática os diversos tipos de remuneração variável, conforme as metodologias, né, que a gente viu agora com a Jácia, que ela trouxe para a gente através da tecnologia. Para isso, a gente vai passar pelos principais benefícios da tecnologia nesse processo, como a automação, a precisão do cálculo da remuneração variável, o acesso aos dados em tempo real e, por fim, eu vou trazer também um case no qual a gente vai ver na prática como é que esses benefícios trouxeram resultado no processo de remuneração de um de nossos clientes, o Grupo NC. Primeiramente, a gente vai começar com a automação do processo da remuneração variável. A gente sabe que o processo de RV, por si só, ele não é um processo fácil. A gente viu que tem diversas particularidades conforme o programa adotado, se é ICP, se é ILP, e cada um com a sua complexidade. Na prática, a gente não tem tempo para ter um processo que seja demorado, suscetível a erro, em cada etapa, que tenha diversas atividades manuais, inúmeros gargalos que eles já são até conhecidos pela equipe. Porque quanto mais for manual o processo, maior a dificuldade que existe para a gente conseguir garantir que aquela informação que a gente está consultando é correta, se ela é segura. Então, a gente entende que a falta de automação do processo é a principal fonte desses problemas. E automatizar um processo, ele significa que a gente vai utilizar a tecnologia para realizar tarefas ou atividades de forma automatizada, sem a necessidade de intervenção humana direta. Isso vai envolver o quê, gente? O uso de um software, de um hardware, ou de uma combinação de ambos, para que a gente consiga executar atividades que são repetitivas, atividades rotineiras, de maneira mais eficiente e precisa. Atualmente, a gente consegue encontrar no mercado diversas ferramentas que têm essas tecnologias, e as mais comuns que a gente consegue encontrar são os softwares de gestão de desempenho, que para empresas que gastam muito tempo com atividades manuais, atividades operacionais, na avaliação de desempenho dos colaboradores, e acaba sendo até utilizado como critério na utilização do cálculo da RV, para isso esses softwares vão te ajudar a reduzir o tempo que é necessário para fazer, colocar em prática essa avaliação. Você vai conseguir também padronizar o processo e minimizar a possibilidade de erros. A gente vai encontrar também sistema de folha de pagamento, né? Quando o processo ele vai apresentar erro no resultado do bônus do colaborador, ou quando aquele resultado, aquele cálculo não esteja de acordo com a política da empresa. Vamos encontrar também software de gestão de performance financeira, que ele é justamente para quando você tem uma empresa que falta alinhamento entre a estratégia financeira da empresa e o RV, ou quando a empresa não consegue extrair informações dos dados que estão sendo gerados pelas áreas, que poderiam até ajudar a empresa a tomar decisão mais assertiva. Então, são essas faltas que esse tipo de software ele consegue ajudar a solucionar. E, por fim, os softwares de BI, de Business Intelligence. Focado principalmente para empresas que elas não conseguem identificar padrões, tendências nos empenhos dos colaboradores e que acabam não fazendo análise dos dados. Assim, elas acabam tomando decisão com base em opiniões. Então, o sistema BI ele vai te ajudar a automatizar a coleta e análise de dados relacionados ao RV. Resumindo, tá? A automação do processo do RV, ele vai envolver todas essas tecnologias, tá? E no processo, você vai conseguir, na automatização desse processo, algumas vantagens, que eu posso até falar que, hoje em dia, eu não posso nem mais dizer exatamente vantagem, mas é algo que acaba já sendo esperado pela empresa. O que ela vai esperar nessa automatização? Aumento da produtividade, quando os funcionários eles conseguem se concentrar em atividades que realmente vão gerar valor para a empresa. A redução de erros, quando a gente elimina a possibilidade de erro humano em tarefas que são repetitivas, justamente por falta de atenção. Aumento da eficiência, quando a gente consegue identificar e reduzir o gargalo nos processos. Economia de tempo, quando as tarefas que antigamente vão te exigir horas de trabalho manual, que agora podem ser concluídas
em minutos e segundos, porque já estão automatizadas, o que vai te economizar tempo, vai te economizar recurso, e o que eu gosto muito, fugir do retrabalho. Eu tenho medo de retrabalho. E também a integração de diferentes etapas do processo. No nosso segundo tópico, a gente vai entrar na melhoria da precisão do cálculo da remuneração variável. Olha, eu posso falar que atualmente mais de 70% das empresas que utilizam os programas de RV trabalham com Excel. Tá? E não é somente pequena empresa, mas grandes empresas, elas ainda se apoiam no Excel, no Google Sheets, para gerir os programas com mais de 800 colaboradores elegíveis. E nesses programas, para o cálculo, para a criação, eles possuem fórmulas que são complexas e com diversas condicionantes. O medo dessas empresas, ao buscar um sistema de RV, é que elas não vão encontrar um sistema que consiga ter a mesma flexibilidade do Excel, ou seja, na hora da construção desses cálculos. E por isso elas acabam aceitando o sistema com os erros e com as limitações que elas já estão acostumadas, há tantos anos que já passaram utilizando aquele sistema. Então, essas empresas, elas acabam se encontrando na situação na qual elas vão precisar trocar um benefício por outro. Ou você vai ter o cálculo preciso, ou você vai ter acesso às informações em tempo real. Ou você vai conseguir automatizar o seu processo, ou você vai engajar os colaboradores. Tá? Então, além do Excel, a gente vê outras ferramentas disponíveis que vão ajudar na precisão desse cálculo, na melhora da precisão. Além das planilhas de Excel, que a gente comentou agora, a gente vai encontrar também softwares que são especializados no RV, tá? Que, além de te ajudar a automatizar esse processo, eles vão fazer a gestão da remuneração variável, eles têm alguns recursos específicos do processo, vão ter integração com outros sistemas e até capacidade de gerar relatórios customizados. A gente vai encontrar também sistema de gestão de recurso humano, como SAP, como Workday, que eles têm módulos específicos também que vão realizar esses cálculos. Sistema de folha de pagamento, que tem o ADP, tem o Paychex, também possuem esses recursos que eu comentei, que vão te ajudar a fazer os cálculos e também vão te ajudar na geração na realização do pagamento, que ele seja realizado de forma eficiente. Em todos esses casos, a gente vê que a tecnologia, ela vai te ajudar na precisão desses cálculos. Como eu falei, seja por meio da automação, uso de plataforma online para o registro e acompanhamento dessas metas, e ferramentas de análise de dados, identificação de padrões, identificação de tendências. Entretanto, é sempre bom a gente voltar naquele caso, né? Sempre tem um caso à parte. É importante a gente lembrar que há casos de exceção, sempre tem, e que eles vão exigir um tratamento especial. Vocês podem cair na situação. Vai ter uma negociação de comissão diferenciada, a definição de um critério especial para determinado colaborador, saber se ele é elegível para um bônus, um PLR, um PPR, e que então a gente precisa encontrar uma ferramenta que vai fazer esse cálculo também das exceções, tá? Porque a gente sabe que elas existem e elas precisam ter a mesma eficiência das regras. Seguindo, a gente vai encontrar agora com benefício, quais são os benefícios do acesso aos dados e informações em tempo real. A gente sabe que a falta de acesso a dados e informações em tempo real gera impacto negativo na retenção de talentos da empresa, né? Além de aumentar a rotatividade dos funcionários, como a Jássia acabou de explicar para a gente. Quando o colaborador ele não tem informação precisa sobre o seu desempenho, como é que ele é avaliado no processo da RV, vai levar ele a um sentimento de desvalorização, desmotivação, desengajamento, certo? Isso vai levar a uma redução na satisfação do próprio trabalho dele e uma maior probabilidade que esse colaborador vá procurar uma oportunidade em outra empresa, em outro local. E a alta rotatividade dos funcionários é prejudicial não só para o colaborador, né, essa falta de engajamento que ele vai encontrar, vai cair nessa situação, mas também é prejudicial para a empresa, porque vai aumentar custos de contratação, vai ter que treinar novos funcionários, assim como ela vai perder aquele talento valioso que ela tinha. Quando o colaborador tem o acesso, aí é diferente. Por quê? Vai melhorar o desempenho dele, vai melhorar o engajamento e vai melhorar o tempo de resposta dele. Tá? Com essas informações, vão estar mais precisas, vão estar mais atualizadas, os colaboradores eles vão entender como é que eles estão sendo avaliados
e como é que a contribuição dele está sendo valorizada pela empresa. Esse acesso vai permitir que o colaborador seja mais ativo e estratégico. Por quê? Com essas informações em mãos, gente, eles vão conseguir identificar, eles mesmos vão identificar os erros, os desvios em relação às metas estabelecidas para eles, e eles vão conseguir criar um tratamento para corrigir essa situação, em vez de ter que esperar o resultado, que com certeza vai ser insatisfatório, e ele só vai descobrir isso no final do período, no final da avaliação, tá? E além disso, tá? O acesso, ele vai ajudar na transparência e na equidade do processo. Com o colaborador, quando ele sabe que ele tem o mesmo acesso, a mesma informação, o mesmo dado, que seja o líder dele, que seja o gerente, ele vai ter uma compreensão mais clara dos critérios que ele está sendo avaliado, ele vai conseguir, vai aumentar a confiança que ele tem na empresa e em todo o processo. Quais são as vantagens ou benefícios para a empresa, gente? Para a empresa, o acesso vai melhorar, primeiramente, a eficiência e eficácia do processo, com certeza. Porque com informação mais precisa, mais atualizada, você vai conseguir tomar a decisão mais rápida e mais assertiva sobre o que está acontecendo, sobre o que está acontecendo. E você vai conseguir garantir que a remuneração, o processo que vocês criaram, que vocês estão acompanhando, está alinhado com as metas e os objetivos estratégicos da empresa. Resumindo, o acesso ele vai ser benéfico tanto para o colaborador quanto para a empresa. Para o colaborador, vai melhorar o engajamento, a motivação, a transparência no processo, enquanto que para a empresa, ela vai se certificar de que o processo está trazendo resultados e que ele está alinhado com seus objetivos estratégicos. Agora, entrando no nosso caso de sucesso, vamos lá. A gente viu diversos benefícios quando a gente aplica a tecnologia no processo de remuneração variável. Mas a gente, não sei se deu para perceber um pouquinho que cada ferramenta que ela correspondia a uma parte dos benefícios, seja a automação, seja a precisão do cálculo, seja a transparência dos resultados. Mas vocês podem ficar tranquilos, porque vocês não precisam mais ter que escolher entre um benefício e outro, porque a gente consegue consolidar todos esses benefícios, toda essa praticidade, toda essa flexibilidade numa única ferramenta, que ela consegue ser completa, consegue ser flexível, e é o Score. A gente vai conhecer agora um pouquinho o Score, que ele é o módulo de remuneração variável da Actio, e a gente vai entender como é que ele transformou o processo de remuneração do Grupo NC, que é um dos nossos clientes. O Grupo NC, gente, ele é um dos grupos empresariais, um dos maiores grupos empresariais do Brasil, tá? Ele está presente no mercado há mais de 50 anos, se eu não me engano, e ele conta com 8 a 10 mil colaboradores, e ele é formado por diversos negócios. Vocês podem até ver aqui no nosso slide, sendo que a indústria farmacêutica é o pilar mais forte. O grupo ele tem diversas marcas amplamente conhecidas, principalmente o MS, que é mais presente no nosso dia a dia, mas tem também Legrand, Germed, Nova Química, Multilab, e ele acaba se consolidando como o maior grupo farmacêutico do Brasil em unidades e também em faturamento. Agora, olhando para o Grupo NC, ele utiliza o ICP como programa dele, que é um incentivo a curto prazo, que atualmente ele é gerido pela área de gente e gestão. O programa deles ele foi desenvolvido com base em 3 pilares: desdobrar e organizar metas, engajar os colaboradores e evoluir o sistema de resultados. Para que eles conseguissem colocar esse programa em prática, eles precisaram adotar previamente algumas ações, tá? Olhando para o card de metas dos colaboradores, as metas que eles contrataram. Para o card, eles assumiram gatilhos, fazem uso de gatilhos para que seja disparado aquele card, fazem uso de metas corporativas, resultados por áreas, resultados individuais, utilização de pesos dentro desses indicadores. Foi construída também, gente, a árvore de indicadores, na qual eles vão conseguir conectar os KPIs de processos aos resultados, de forma que eles vão conseguir, o colaborador vai conseguir ver o impacto da atuação dele, né? Olhando de forma geral, né? Ele vai conseguir ver o resultado da empresa e assim, tendo esse desdobramento, eles vão conseguir, mais claro na hora da decisão de quais indicadores, quais metas que vão entrar ou não no programa.
Com esses cards já construídos, eles precisaram também manter os colaboradores engajados, fazer um acompanhamento contínuo. E para isso, olha que interessante, eles criaram algumas agendas de rituais de gestão. O que é isso? Eles criam reuniões, diversos níveis diferentes, seja coordenadores, gestores, talvez fique mais claro, né? Reuniões por níveis, N1, N2, N3, onde nessas reuniões eles mostram como é que estão essas metas, como é que está o andamento, para que eles consigam atualizar no sistema com essas apurações, fazer a inserção de evidências das metas, para eles conseguirem fomentar e desdobrar os times com as informações estratégicas. E também eles criaram um programa que é o Avante NC, que é um programa de incentivo que ele foi criado com o objetivo de engajar a equipe por meio de concursos baseados nesses rituais de gestão, na qual eles vão mostrar o score, vão ver quem é que atingiu mais ou não as metas, quem é que está no ranking, e aquele que está em primeiro lugar vai ser reconhecido, recebe o prêmio. Então, a gente não fica somente no reconhecimento do valor, mas também o reconhecimento do time, da equipe, valorizando dessa outra forma. E vamos lá, olhando para essa trajetória, né? A gente entendeu quais foram os pilares e como é que o SCORE, o módulo de remuneração variável da Actio, ajudou nessa trajetória do grupo NC. Olhando bem lá para trás, em 2017, eles ainda não tinham uma equipe dedicada ao programa, eles levavam cerca de 4 dias de reuniões para o fechamento das apurações finais. Gente, 4 dias é praticamente uma semana com uma equipe dedicada somente nisso, tá? Uma semana fazendo somente isso. No ano seguinte, deram o primeiro passo, né? Criaram, na verdade, a área de gestão e governança, para que tivesse acompanhamento mensal em cima dessas metas. Em 2019, começaram a fazer o treinamento das equipes, fez a criação da árvore de indicadores, né, onde a gente viu que faz o desdobramento das metas. Em 2020 veio a virada de chave, tá? Quando eles colocaram o piloto do programa Avante NC em ação e fizeram a implantação do SCORE. Então, com o sistema, veio essa virada de chave. O resultado já veio logo no ano seguinte, no fechamento do que eles falam, né, que é o ICP 21, que é o programa deles, que antes durava 4 dias. Quanto tempo que está durando agora? 0 dias, gente, 0 dias. Por quê? Porque está tudo muito bem estruturado dentro do sistema. De forma que, se eles precisassem da informação, qualquer necessidade, qualquer consulta, as informações já estavam disponíveis para ser exportada ou consultada a qualquer momento dentro do sistema, certo? Em termos de resultados, vamos lá. Olhando quais foram os resultados. O atingimento de meta financeira. De 2020, em 2020 foi para 74%, né? E em 2021 continuou aumentando 79%. Não, é uma evolução que não vai parar, tá, gente? E como é que o SCORE ele ajudou o Grupo NC a alcançar esses resultados atuais e ele até continua a melhorar o seu programa de RV? Quais foram os resultados? Se puder... Bom, o SCORE, como a gente viu, ele é um sistema que ele não vai te dar somente um ou outro benefício, como a gente havia comentado, que a tecnologia proporciona. Ele vai ser uma consolidação de todas essas ferramentas. Você vai ser capaz de ter o acesso em tempo real às informações, você vai ser capaz de conseguir elaborar os cálculos com a mesma flexibilidade que você vai encontrar no Excel. Você vai ter automação dos processos. Então, com ele, você vai conseguir trazer a integração com outras ferramentas. É um sistema completo e capaz de conseguir estar rodando o seu programa de RV. Tá? E quais foram os tópicos, quais foram os entregáveis do SCORE em relação ao nosso case? A governança de dados e informações padronizado, em formato padronizado. A comunicação, acesso e engajamento dos colaboradores. Teve o cálculo de performance e bônus de uma forma muito mais simplificada, padronizada, sem a necessidade das planilhas. Rastreabilidade e auditoria de todo o processo. Aumento de performance, análise e evolução, né, acompanhamento da evolução das pessoas e dos indicadores. Espero que eu tenha passado, tá?
a mensagem que eu queria sobre o sistema, sobre o uso da tecnologia. Agradeço todos pela atenção. E agora a gente vai dar continuidade com as perguntas sobre tudo que a gente trouxe, eu, a Jaciara. E eu também queria aproveitar, tá, gente? Daqui a 20 minutinhos, exatamente às 4, a gente vai ter uma apresentação técnica do SCORE, tá? Eu queria convidar vocês, espero que vocês consigam participar daqui a pouquinho, e vocês vão ver mais a fundo sobre como é que o sistema funciona, como é que ele põe em prática todos esses benefícios que a gente estava comentando agora. Bom, pessoal, agora nós vamos começar a sessão de perguntas. Caso vocês não tenham deixado a pergunta de vocês, o link com essa ferramenta Slido está no chat, mas vocês também podem escanear aqui o QR Code. E aí eu passo a palavra para a Elo e para a Jace para que elas conduzam aí da melhor forma e dividam as perguntas entre elas. Eu vi que tem uma pergunta aqui, Elo, né? A de baixo, que alguém pergunta assim, Jaciara, você deu dica de RV sobre a importância de alinhar o processo com a cultura. Mas caso a empresa não tenha uma cultura definida, é importante alinhar? Quando a empresa não tem hoje uma cultura já bem estabelecida, bem definida, uma coisa que a gente, como consultoria, orienta é que ela faça o melhor método de RV seja o que esteja mais simples em termos de métrica e de usar, inclusive, o próprio RV como uma forma de alinhamento de objetivos estratégicos, tá? Mas o fato de você hoje não ter uma cultura totalmente definida dentro de uma empresa não inviabiliza a construção, mas você pode ter pouca clareza, ou pode ter intercorrências durante o projeto de implantação, por exemplo, da forma como vocês vão tratar meta, por exemplo, bate ou não bate? É binário? Se é binário, se não bateu, não ganha. Mas aí às vezes a gente tem uma cultura de, mas vamos, não bateu, mas a gente quer pagar. Esses são os impactos, por vezes, né? Assim como na hora de dar o feedback quando algum parâmetro dentro do RV é usado, por exemplo, desempenho, notas de corte, público-alvo, vou fazer para toda empresa, vou fazer bônus, porque aí eu faço para um grupo específico, já que PLR eu sou obrigada a fazer para todos. Então, ela pode, sim, sofrer interferência, mas eu acredito que hoje, quando se constrói um programa, se leva em consideração todos esses aspectos. Por isso que eu coloquei o método, e escolher um parceiro, mas desenhar bem esse programa pode mitigar um pouco mais esse risco. Deixa eu ver. Hello, tem um som. Deixa eu colocar aqui. Vou lendo aqui as perguntas, então, para ajudar vocês. A primeira pergunta: vocês acham que os dados de pesquisas das grandes consultorias, divulgados anualmente, com certo delay, são suficientes para ajudar em tabelas, por exemplo? Eu acredito que a pessoa que está perguntando está falando sobre a tabela salarial. É isso? Se for, normalmente a gente consegue utilizar, até porque ela não é o principal dado para você travar uma curva de tabela salarial. Ela é um dos parâmetros. Normalmente essas pesquisas, elas são uma base, mas a pesquisa mais consistente é a pesquisa feita para aquela empresa ou utilizar uma curva interna como método para chegar numa razão matemática para a construção de uma tabela salarial. Então, se for pela tabela salarial, se eu entendi a pergunta, seria essa a resposta. A próxima aqui é para a Elo. Heloísa, é possível integrar a ferramenta da Actio com outras ferramentas como SAP ou Power BI? Sim, é possível sim, gente.
A Actio, ela possui o SCORE, né, que é o módulo da Actio, ele possui API aberta, ou seja, a gente consegue fazer a integração, essa conversa direta com outros sistemas e consultar, buscar diretamente essa informação. Até para que não tenha nenhum tipo de intermediário, você tenha certeza que aquele dado está vindo da origem certa e é o dado correto. Então, a gente consegue sim fazer qualquer tipo de integração, seja API, banco de dados, e com certeza criar até, se for necessário, novos tipos de integrações. A próxima pergunta. Um software pode tornar o processo mais transparente? Total. Com certeza. Isso aí, essa acho que concorda comigo, né? Total. Com certeza. Como a gente viu, diversos benefícios que a gente vai ter quando a gente tem um software que te dá o acesso à informação em tempo real, porque não só você vai ver como é que você está sendo avaliado, quais são os critérios, como também você vai aumentar seu tempo de resposta. Você não vai deixar para descobrir só depois se você vai receber ou não aquela remuneração, que você poderia até estar contando com ela. Então, você vai ter esse acesso mais claro, vai saber do que se trata o seu processo. Acho que já, se você E quiser. ajuda muito que a liderança, às vezes, não dá tempo de comunicar, não é toda empresa que consegue ter essa comunicação num tempo tão real, né? Então, eu penso que total, porque você consegue ter o acesso a ver, não tem contra dados, né? O que está ali, você não vai ter surpresas em relação a descobrir lá na frente. Eu enxergo que sim. Além da gente mitigar, pessoal, os erros das planilhas, né? Não é difícil no mercado você ver, às vezes, grandes empresas, como a Elo falou, que por vezes distribuíram seus PLs calculados, às vezes, suas distribuições de dividendos, inclusive, por vezes de forma equivocada, porque alguma planilha, alguma fórmula do Excel deu ruim. Então, não é incomum. E por isso, realmente, ter um sistema faz toda a diferença para você trazer mais governança, mais confiabilidade e mais até segurança psicológica para o teu colaborador. Quando ele vê, ele sabe que aquilo ali é aquilo, não tem meio termo em relação a cálculos ou o que vai ser demonstrado. Ótimo. E como fazer a transição numa empresa que tem há anos a distribuição de premiação para colaboradores sem metas atreladas? Como minimizar os riscos do turnover? Não, já que pensa num desafio bom, tá? Porque se hoje o PL está distribuído sem nenhuma meta atrelada, e eu estou acreditando que você está falando isso porque provavelmente deve ser um PL atrelado a uma convenção coletiva, tá? A gente tem vivência de pegar projetos de PLR que estão vinculados à convenção coletiva, que às vezes está muito mais numa métrica mais corporativa, se a empresa bateu um faturamento, ou teve um EBITDA, alguma coisa, mas a pessoa mesma ela vai receber de forma universal, né? Não tem muito o desempenho dela impactado. Normalmente, a gente acaba trazendo a indicação de dar uma robustez a esse programa, em termos de retorno financeiro, para compensar a exigência de metas. Tá? Mas mesmo que você hoje decida não fazer a robustez, se isso está previsto em convenção, você consegue renegociar sua convenção, propor um acordo coletivo para atrelar algumas metas. Comece devagar. Não tenta, eu falo sempre que assim, não vamos reinventar a roda. Começa com metas, se você conseguir que de cima para baixo essa meta desça um nível, você já ganhou, às vezes vai ser no ano seguinte que você vai conseguir, ou dois, você vai andando. E isso vai fazendo a transformação cultural, vai fazer a transformação que a empresa precisa, até para ter o retorno financeiro que um programa de PLR pode trazer para a empresa, que a gente sabe, que a gente que trabalha com isso sabe que o retorno é muito bem claro se a meta, se o programa for bem estruturado. Ótimo. E aí, aproveitando, Opa! Será que o sistema que atende o Grupo NC é capaz de atender a minha empresa e minha empresa quer... Opa, peraí que mudou tudo. Será que o sistema que atende o Grupo NC é capaz de atender a minha empresa, que é de médio porte? É sim, a gente consegue atender empresas de pequeno, médio, grande porte, por quê? O sistema tem a flexibilidade de se adaptar ao programa que a empresa aderiu, que ela está utilizando. Tá? Ele tem toda essa flexibilidade e a gente tem até casos de muitos clientes que são desde um nível bem pequeno, que a gente traz, pequeno porte, a grandes, como o Grupo NC.
Então, são casos bem comuns para a gente, e o sistema tem toda essa abertura, flexibilidade para conseguir atender de ambos os tipos. Ótimo. E como funciona a implementação do software? Tem uma consultoria que para ajudar a criar as regras da premiação? A implementação do software, a gente conta com um projeto de implantação, tá? Assim que a gente entra na empresa, a gente vem junto com um projeto no qual a gente faz tudo a 4 mãos, tá? Entra o time da Actio e o time da empresa, que são os usuários administradores, aquelas pessoas que vão estar sendo responsáveis pela configuração do sistema, e a gente define junto, né? Tudo que a gente precisa estar configurando dentro do sistema, os dados que precisam estar lá, como é que vai ser feita como é que vai ser utilizado o sistema, tanto por um gerente, um diretor, o usuário final, tá? Então, a gente trabalha sempre a 4 mãos. A gente já tem com esse projeto estruturado. A próxima, como é feito o treinamento das equipes para o uso do software do Score? Seguindo esse mesmo raciocínio, a gente tem esse projeto de implantação, no qual está incluso o treinamento do usuário administrador, que é cerca de 16 horas. Vai depender muito da quantidade de horas que os usuários vão ter disponíveis também, da maturidade, no qual a gente só considera que o sistema está implantado, que todo mundo está dominando o sistema, depois que a gente entende que toda a configuração foi feita, que os usuários estão aptos a poder fazer qualquer tipo de configuração e que eles realmente estão dominando o sistema, tem essa independência em relação ao sistema, seja na configuração ou seja para atender até a necessidade do usuário final. Legal. E aqui é mais comum ver RV na área comercial. É possível implementar na área operacional, industrial, e se vocês podem trazer exemplos? Não, é bem comum, é mais comum, mas assim, é muito mais como comissão, né? Remuneração de vendas, como tecnicamente a gente chama. Na remuneração variável, ela pode ser composta em todas as áreas da organização. Numa área operacional, você pode colocar, por exemplo, um RV que metrifique uma mudança de metodologia ou de processo produtivo, e que, se alcançado uma implantação de um novo método, você pode remunerar, você pode colocar sobre eficiência, que é diferente necessariamente de produtividade, não é a mesma coisa que produtividade. Você pode colocar sobre redução de custo de uma operação, redução de luz, tempo médio de uma máquina paralisada, diminuição do tempo médio de uma máquina paralisada, diminuição de absenteísmo, que vai impactar sobre o tempo de hora produtivo e que vai impactar também no custo do custo da matéria-prima. Vocês têm N formas, pessoal. N. O importante é pensar que métrica que você for usar, que você tenha como acompanhar e como você extrair dados. Não adianta você colocar, por exemplo, uma meta dentro de uma área para pagar por um RV, que para poder chegar nos números, vocês vão precisar contratar 3, 4 pessoas para ficar compilando dado na mão. Então, a gente sempre fala qual é o indicador que é simples e que você pode, já de cara, medir, que as pessoas vão ver o resultado real e vão se motivar por esse processo. Mas tem tudo, desde luz, a quebra de equipamento, manutenção preventiva atingida, tem muita coisa que pode ser colocada. Acidente de trabalho, ixi, tem muitos. E aqui a gente vai para a última pergunta, como software... Opa, chegou mais uma, então não é a última. Como software, então, os colaboradores conseguem acompanhar o que está acontecendo para ir monitorando ao longo do processo? Sim, consegue sim. Porque imagina, foram atribuídas metas a você. Primeiramente, você tem que ser comunicado, você tem que concordar com aquelas metas. Então, são etapas até que a gente já está estabelecido no sistema, a gente tem essa possibilidade no qual o colaborador ele vai saber quais que são as metas que estão atribuídas a ele vai conseguir entrar no sistema e ver o desempenho dessas metas, como eu tinha comentado. Imagina que você não alcançou a meta para aquele período. Gente, se vocês não fizerem nada em relação ao período que a gente está, se vocês não criarem um tratamento, ações para corrigir esse desvio, o que vai acontecer no próximo período, no próximo mês? Novamente, você não vai bater aquela meta. Quando você vê que você vai conseguir fazer algo sobre isso e que você entende que esse desempenho está sendo contabilizado lá no seu card, lá na sua remuneração, você vai ter tempo de correr atrás
desse desvio, e você vai ver a consequência, você vai ver em tempo real, olha, realmente eu consegui correr atrás, eu aumentei meu resultado, meu score está crescendo, eu sei o que eu vou receber no final do ano se eu continuar batendo as minhas metas. O colaborador, nesse momento, ele toma posse das metas dele. Legal. Por que o ICP ajuda a reduzir o turnover? Vivi uma experiência de pedido de demissão em massa por não pagamento de RV em função de não atingirmos a meta. Complexo essa. Assim, o complexo é a segunda parte, tá? Porque o ICP ajuda a reduzir turnover, porque hoje, quando você vai fazer um colaborador vai participar de um processo seletivo, as empresas fazem a remuneração variável, ou um projeto de PLR, ou um bônus, ou um stock option, todas aquelas opções já são uma realidade hoje dentro das offers que são feitas nos processos seletivos. Então, hoje quando você tem um componente de remuneração desse dentro da tua empresa, um colaborador vai pensar duas vezes. Segundo, porque também o ICP traz a percepção de que você está sendo recompensado por uma entrega que você fez. E, normalmente, isso aumenta o engajamento, aumenta a clareza sobre o quanto que essa pessoa está indo no caminho certo ou não. Que, por vezes, é um desafio, né? As pessoas vão buscar um emprego porque às vezes nem sabem se estão indo bem, trabalham, acho que muitos aqui já devem ter escutado, nossa, eu trabalho pra caramba, trabalho mais que meu colega, entrego de forma diferente, e para mim nada acontece de forma diferente. Então, por vezes, o plano de cargos e salários tem algumas travas, juridicamente falando, que o RV consegue atender, porque aí é meritocracia na veia. Se você entrega mais, você vai receber mais. Não necessariamente você vai ficar preso por uma questão daquela posição que você está registrado. Agora, a demissão em massa por conta de um não pagamento de RV é talvez um bom exemplo de uma questão de cultura, porque fazer somente o programa, ter o software, se você não divulga, se você não alinha com as pessoas o que é de fato um programa de remuneração variável, se essa meta não é factível, se você não desmembrou essas metas, não acompanhou, você provavelmente vai ter um choque. As pessoas vão entender que esse RV não veio a favor desse alinhamento e veio fazer um desfavor, né? Veio não trabalho em relação à cultura. Mas eu, particularmente, não tenho uma vivência onde uma meta não alcançada justificou uma demissão em massa. A demissão em massa, provavelmente, ela é reflexo de N outros fatores que o RV não atingido destravou um gatilho de outros problemas que já vinham, porque não bater, se essa meta era factível, o que houve? Porque o colaborador também está engajado e deveria fazer parte dessa responsabilidade de bater essa meta junto, né? Se eu começar um processo de RV agora, quanto tempo até estar rodando em pleno? Será que ela está perguntando em termos de processo ou de sistema? Vamos as duas? Isso, acho que é uma boa. Em termos de processo, um projeto de RV demanda em torno de um mês, dependendo do tipo de cliente, 1 mês e meio, 2 meses explodindo, tá? Muito por conta de agenda do cliente, porque se o cliente tiver meta, tiver muito claro, foi tudo direto, às vezes em 1 mês. Para implantar, você gasta mais ou menos mais isso, 2 meses para comunicar, alinhar com as pessoas as expectativas, fazer os combinados e começar a rodar. E aí eu não sei o quanto, né? Aí tem a Elô para te dizer aí quanto tempo pegar tudo isso e jogar para dentro do sistema e treinar todo mundo. Tem as variáveis, né? Para a gente também é importante a gente saber sobre a disponibilidade dos usuários, né? Se eles vão ter agenda disponível para que a gente consiga fazer o treinamento, o levantamento dos dados, que acaba sendo um gargalo muito comum. Mas normalmente, gente, no máximo 2 meses, a gente consegue fechar uma implantação completa. O sistema já rodando para vocês. Agora sim, a última pergunta. Ocorreram alterações em métricas do modelo, alterando regras de cálculo conforme a necessidade do negócio. Qual a complexidade do sistema para essa alteração? Pronto, como eu falei, quando a gente tem o treinamento do usuário administrador, ele vai estar apto para fazer qualquer tipo de alteração. Quando a gente fala que ele vai estar apto, é que ele vai entender, ele já vai saber como é que as fórmulas foram construídas, porque é ele que vai ter feito toda essa configuração. Ele vai saber, olha, preciso fazer uma alteração, entrei no caso de exceção, eu preciso alterar essa fórmula. Então, ele mesmo vai estar apto para entrar no sistema e fazer essa alteração, essa mudança, conforme a necessidade.
Bom, pessoal, chegamos aqui no final das nossas perguntas. Quero começar agradecendo a participação de todos vocês que tiraram um tempinho do dia para absorver e contribuir com o conteúdo com todos nós, e agradecer a Elo e a Jace por disponibilizarem tempo para dividir com a gente. Lembrando vocês que agora, a gente saindo daqui, já estamos conectados ali no treinamento, na apresentação técnica de Score, para quem quiser conhecer mais sobre o sistema. Meninas? Prazer em estar com vocês, pessoal. Obrigada pela participação, pelas perguntas, pelo tempo. Desejo bons planos de RV estruturados, que vocês tenham se sentido engajados em implementar, porque de verdade, pelo menos a vivência do que a gente tem sido sim uma ferramenta estratégica para alinhar negócio, para reter talentos e fazer as pessoas entenderem que a empresa não é só dos donos, é do todo, e que contribuir e receber a sua parcela faz parte do jogo. Perfeito, eu faço de Jace as minhas palavras. Maravilhosa. Agradeço a atenção, tá, gente? Espero que a gente tenha passado a mensagem, que vocês consigam seguir as dicas de ouro que a gente passou e consigam colocar toda essa prática para acontecer. Pessoal, só uma observação. A gente percebeu que o link que nós mandamos aqui do próximo chat, ele tá com um erro. A gente já vai mandar o correto aqui para vocês também, tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigadão, gente. Tchauzinho.